queridos, a nossa vida, a vida do cristão, ela é uma vida de fé. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas e vemos o caminhar do povo de Deus quando saiu do Egito, caminhando pelo deserto, para uma terra que Deus ia mostrar. Eles falavam a terra prometida, aquela terra abençoada, naquele linguajar do povo, daquela região, uma terra que emana leite e mel, ou seja, uma terra próspera, muito melhor do que as terras do Egito, onde eles eram escravos, onde trabalhavam como escravos, eram tratados como escravos. Então o Senhor poderosamente usa Moisés e aquele povo sai do Egito. E não era fácil a caminhada pelas areias do deserto. E foi uma jornada longa. Tornou-se longa por causa da dureza do coração daquele povo. Uma jornada que ia ser breve, tornou-se uma jornada de 40 anos. Tudo por causa da dureza do coração daqueles homens. É por esse motivo que nós encontramos nas Escrituras, muitas vezes, o Senhor dizendo: filho meu, se ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. A dureza de coração impede a pessoa de ser abençoada. Mas um coração quebrantado, um coração contrito, Deus não despreza. Por isso que nós aprendemos nas Escrituras que Deus resiste os orgulhosos, os soberbos, mas Deus dá a graça aos humildes. Então, um coração quebrantado, um coração contrito, Deus não despreza. Mas a nossa caminhada, a nossa vida, sim, é uma vida de fé. O justo viverá da fé. E quando se fala caminhada no deserto, era a prova. O sol, o calor, a escassez de água, a escassez de alimento. Mas eles tinham um Deus poderoso que supria as necessidades, um Deus que cuidava deles, um Deus que cuidava do seu povo. E quando nós olhamos para isso, nós precisamos atentar que é o mesmo Deus que cuida de nós. Seus olhos estão sobre nossa vida, a sua mão está estendida sobre nós. Não foi à toa que São Pedro escreve na sua carta: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele, o Senhor, ele tem cuidado de vós. Então nós temos um Deus que cuida de cada um de nós. Estou aqui a me lembrar, quando Jesus fala, né? Olhai para o lírio do campo, eles não fiam, eles não tecem, mas nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, toda a sua riqueza, toda a sua majestade, se vestiu tal como um lírio. O Deus que cuida do lírio do campo é o Deus que cuida de cada um de nós. As aves do céu não semeiam, não colhem, não guardam em celeiro, mas o Pai Celestial as alimenta. E Jesus fala: nós valemos muito mais do que o lírio do campo, do que a ave do céu. Então o segredo é obedecer o que Jesus diz: buscai primeiramente o reino de Deus, as coisas de Deus, a sua justiça, porque as demais coisas, as nossas necessidades, o Senhor acrescenta. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas o bom pastor acrescentará na nossa vida. Então, a caminhada no deserto era fé, e não era fácil, o calor, o sol, mas Deus é bom. Deus sempre colocava uma nuvem que acompanhava o seu povo, e enquanto o povo caminhava debaixo da nuvem, estava protegido do sol, do calor,
enquanto nós estivermos na obediência, ouvindo a voz do Senhor, caminhando com Ele, tenha certeza que as suas bênçãos também acompanharão, estarão sobre nós, estará sobre nossa vida. Uma vida de fé. Eu creio que lá no deserto não era fácil, a caminhada. Muitas vezes as pessoas debaixo da nuvem olhavam e via aquela imagem enganosa do calor, né? Era miragem. E algumas pessoas acreditavam naquela miragem e saíam debaixo da nuvem. E o sol, o calor, muitas vezes a abatia. Nós não podemos deixar que Satanás crie miragens, nos engane e nos tire da presença de Deus. Por isso que a Bíblia fala, olha, vigiai e orai. Então é importante nós sempre estarmos ali vigiando, olhando para Jesus, não dando ouvido ao diabo, resistindo ao diabo e sempre procurando ser sensível à voz de Deus. Uma vida de fé. Me lembro quando Jairo estava falando com Jesus, olha, minha filha está doente de morte. Vá comigo à minha casa, coloque a mão sobre ela para que ela possa viver. Quando chegam algumas pessoas correndo, diz, Jairo, não adianta mais, não importunes mais o mestre, a tua filha acabou de morrer. E foi nessa hora que Jesus fala, Jairo, não temas, crê somente, e a tua filha viverá. Eu irei contigo à tua casa, vou impor a mão sobre ela e ela vai viver. Pessoas disseram, não adianta, não tem mais jeito. Mas Jesus disse, não temas, crê somente, e a tua filha viverá. E Jairo creu. Jesus foi com ele, acompanhou Jairo até a sua casa. Chegou lá, o milagre acontece. Jesus dá vida novamente à filha de Jairo, que havia falecido, havia morrido. Mas com ele estava todo o poder da vida. Esse Jesus que nós cremos, esse Jesus que nós recebemos no nosso coração, Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Tem poder, porque Ele venceu. Quando Ele apareceu para João lá na ilha de Patmos, Ele disse, João, eu sou aquele que fui vivo e fui morto, e eis que agora estou vivo, e vivo para todos sempre, e tenho em minhas mãos a chave da morte e a chave do inferno. A chave simboliza a autoridade, ou seja, Jesus com o corpo ressurreto, fala com João lá em Patmos, na ilha, aquela ilha no mar Egeu, aquela ilha grega. Jesus fala com ele, eu sou aquele que fui morto, mas eis que agora estou vivo. E esse Jesus, que quando João contempla um corpo ressurreto, o rosto brilhava como o sol no seu esplendor, olhos como chama de fogo, cabelo branco como a neve, enfim, ali estava o Cristo vitorioso, vencedor, havia vencido a morte, havia vencido o diabo, cumprindo aquela profecia lá de Gênesis 3,15, que da semente da mulher nasceria um, o qual essa semente feriria, ou o qual Satanás feriria o seu calcanhar, mas ele esmagaria a cabeça da serpente. Ou seja, a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Se cumpre ali na morte de Jesus e na sua ressurreição. Por isso que ele fala, eu tenho a chave da morte e a chave do inferno. É um Jesus vitorioso, um Jesus poderoso, um Jesus que ouve a nossa oração, um Jesus que faz maravilhas na nossa vida, mas um Jesus que entra no nosso coração, transforma o nosso viver e nos dá aquela certeza de vida eterna. Os anos se passam. Na estrada de Damasco, Saulo se converte, torna-se apóstolo Paulo, um homem de Deus. Agora ele escreve uma carta para a igreja de Filipe, estava preso, e escreve uma carta para a igreja. E eu gostaria que vocês acompanhassem a leitura comigo. Está
na carta aos Filipenses, no capítulo 3 de Filipenses, no versículo 13. Paulo diz algo interessante para nós. Diz assim: não que já tenha alcançado o que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo essa carta, Paulo, que foi um homem que teve experiência com Deus, uma pessoa que teve uma conversão maravilhosa na estrada de Damasco, o Senhor fala com ele, e Paulo imediatamente reconhece que era a voz de Deus. Quem és tu, Senhor? Sabia que era o Senhor, que ele não conhecia. Ele fala: eu sou Jesus. E Jesus entra na vida de Saulo, e esse Saulo, que era perseguidor da igreja, era uma pessoa importante, era um judeu com nacionalidade, havia comprado a cidadania romana, um homem muito culto, um homem religioso ao extremo, mas ali ele se converte, conhece Jesus e passa a ser perseguido por causa do Evangelho. Sabe, irmãos, a Bíblia fala que nós devemos nos alegrar, muitas vezes, quando somos incompreendidos, como somos perseguidos por causa do Evangelho. Não é motivo para nós ficarmos tristes, para nós nos desanimarmos, mas a Bíblia fala que é motivo de alegria, né? Porque grande é o nosso galardão no céu. E agora Paulo era perseguido por onde passava, porque ele falava com intrepidez de Jesus, dava um testemunho tremendo do nosso Jesus, e agora estava numa prisão, e escreve para os irmãos. Paulo tinha uma vida consagrada, mas ele não se julgava perfeito, e nós precisamos entender que nós somos falhos, como seres humanos, temos tantas imperfeições, erramos muitas vezes, mas Paulo falava sobre isso. Uma coisa eu faço, eu não fico remoendo o passado, eu não fico passando a mão sobre coisa errada, eu esqueço disso. Uma coisa eu faço, esqueço-me das coisas que para trás ficam. É necessário nós lembrarmos que em Jesus somos nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Ou seja, a nossa vida passada já foi crucificada com Cristo, já foi perdoada. Quando descemos as águas do batismo, fomos sepultados no nosso velho homem. Então as coisas velhas ficaram para trás. Mas aí tem a nova vida. Caminhamos com Jesus. Se porventura tropeçamos, se porventura falhamos, não é por isso que nós vamos abandonar a fé, não. Eu estou olhando para o alvo, estou olhando para Jesus. Eu sei que tem a terra prometida, eu sei que eu tenho uma promessa, que aquilo que os meus olhos não viram, meus ouvidos não ouviram, não subiu ao meu coração, Deus tem reservado para mim. Ele tem um lugar preparado para mim na glória, e eu estou olhando para frente, estou olhando para Jesus, para o alvo. Então, eu esqueço das coisas que para trás ficam. Quantas tristezas nós enfrentamos, problemas, dificuldades, incompreensões nós enfrentamos. Quantas lutas nós passamos, família, trabalho, pessoas invejosas, outros que se fingem ser amigos, outros que traem. Não devemos ficar remoendo essas coisas, esqueço das coisas que para trás ficam. Isso não é nada para mim, diante do que Deus tem reservado para mim. Minha irmã, se você tem passado por problemas, tem passado por dificuldades, por situações difíceis, talvez você tenha chorado muito, não deixe que isso te esfrie na fé.
Não deixe que isso faça você sair debaixo da bênção de Deus, não. Esqueça das coisas que para trás ficam, olha para Jesus, caminhe. Paulo dizia, eu esqueço das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim. Cada manhã o sol brilha, cada manhã Deus tem algo novo para a minha vida, e eu tenho que olhar para frente, caminhar, olhando para o alvo. Eu vou morar no céu, eu quero Jesus, eu sou servo dele, estou seguindo a ele, sou discípulo dele, aconteça o que acontecer, eu vou estar olhando para o alvo, porque tem um prêmio para mim lá na frente, e eu quero ouvir do Senhor, servo bom e fiel, entra para o gozo do seu Senhor. Ora, meu irmão, Josué tinha um grande desafio, e ele buscou a Deus, que era liderar o povo de Israel. Moisés havia partido para a glória, o Senhor tinha levado Moisés, agora Josué estava diante de uma grande responsabilidade, e o Senhor fala para ele, ali no capítulo 1, não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, essa palavra que o Senhor falou para Moisés, ou para Josué, nessa noite o Espírito Santo fala para cada um de nós, não pasme, não tenha medo, não se espante com nada, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Nós temos um Deus forte que está conosco, nós temos um Deus poderoso, foi Ele que nos chamou. Quando São João escreve a sua carta, o seu evangelho, Jesus fala assim, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Então se alegre, foi o que Jesus falou para os discípulos, se alegre, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Foi Ele que nos escolheu, e se Deus escolheu a mim, escolheu a você, Deus escolheu a cada um de nós, Ele tem um plano para a nossa vida. Agora há pouco eu estava olhando no WhatsApp, algo que eu havia postado, e uma irmã lá de São Paulo, ela escreve e fala, mas pastor, eu não sou mais obreira. Eu falei assim, você não é obreira da igreja, mas você é a discípula de Jesus, e todo discípulo é um obreiro do Senhor. Então cada um de nós que estamos aqui, somos servos de Deus, somos discípulos do Senhor, somos obreiros da obra de Deus, e você pode ser usado por Deus aonde você estiver. Quando Jesus diz ali, logo após a sua ressurreição, quando ele está para ser assunto aos céus, ele diz, recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, lá em Atos capítulo 1, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então cada um de nós somos chamados por Deus, escolhidos por Deus, para testemunharmos, para falarmos, para levar a palavra para aquele que ainda não conhece. Então nessa noite, esquecendo das coisas que para trás ficam, se houve experiência ruim, coisas negativas, se você falhou, se você tropeçou, se você pecou, meu irmão, o segredo é se arrepender, pedir perdão a Deus e olhar para frente, caminhar, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Olha, o prazer de Deus não está naquela pessoa que luta, e quando enfrenta uma dificuldade volta para trás. O prazer de Deus é nos guerreiros, naquelas pessoas que mesmo que tropecem, que falhem, mas já está olhando para o alvo. Eu quero servir a Deus, eu quero morar no céu, eu amo Jesus, e se ela falhar, ela se levanta. O prazer de Deus não está naqueles que retrocedem, o prazer de Deus está naqueles que avançam, que caminham. Não importa a luta que você está passando, o problema que você está enfrentando, o que importa é a sua caminhada, o seu desejo de caminhar, é a fé na palavra de Deus, é a fé no Senhor, e não deixar de orar, de buscar a sua presença.
não deixar de buscar a sua face e falar: Senhor, são as suas misericórdias a causa de eu não ser consumido, que as suas misericórdias estejam na minha vida, me ajude, porque eu quero te servir. Amém? Então, meu irmão, que o Espírito de Deus possa, na noite de hoje, falar com cada um de vocês, aquilo que eu não pude falar, que o Espírito Santo fale bem alto, grite bem alto, para que você possa ouvir e colocar em prática aquilo que Deus falou conosco na noite de hoje. Amém? Vamos nos colocar em pé e orar? Vamos buscar a presença de Deus.